Bom, gente, na aula passada a gente viu aí a lei de Ohm, né? Quem é? Uma corrente. Para ela existir e passar através de um fio, através de um resistor, vai depender de quê? Da tensão aplicada nesse fio dividido pela resistência que esse fio vai fazer de oposição à passagem dessa corrente. Então hoje a gente vai continuar esse estudo, só que agora falando de potência e energia. Bom, quando a gente fala de potência, o que é que a gente está querendo dizer com isso? É a quantidade de trabalho que pode ser realizado em um determinado instante de tempo. Como assim quantidade de trabalho? No nosso caso aqui, uma conversão de energia. Vamos supor que a gente tem um liquidificador. O liquidificador, quando a gente liga ele na tomada, ele recebe uma corrente elétrica que faz o seu motor girar. Então, o liquidificador ele está convertendo a energia elétrica em energia mecânica para fazer as hélices do liquidificador começarem a girar. E essa quantidade de trabalho que pode ser realizada em um determinado período de tempo, a gente chama de potência. Em outras palavras, a potência é a velocidade com que a gente realiza um trabalho. No caso do liquidificador, é um motorzinho lá que vai converter uma energia elétrica em energia mecânica. Ora, se eu tiver um grande motor e um pequeno motor, o grande motor vai ter uma potência maior do que o pequeno. Por quê? Porque ele é capaz de converter uma quantidade de energia elétrica em energia mecânica em um intervalo de tempo menor. Ou seja, ele consegue fazer essa conversão de energia elétrica em energia mecânica mais rápido do que o motor menor. Portanto, ele tem mais potência do que o motor menor. Ora, mas a gente já sabe lá que a energia, o W lá é medida em quê? O W é medido em joules, né? E o tempo é medido em segundos. Então a potência nada mais é do que joules por segundo. E a gente vai dar o nome para essa unidade. Vai ser chamada de watt. Algumas pessoas falam watt, né? Eu falo watt. E o símbolo para essa unidade é a letra W maiúsculo. Então, 1 watt é igual a 1 joule por segundo. E assim como na lei de Ohm, aqui a gente vai ter também uma formulazinha para potência. Na lei de Ohm, quem era? Uma corrente, uma magnitude de uma corrente vai depender da tensão aplicada sobre os fios, dividido pela resistência desse fio. E a potência, quem é? A potência a gente sabe que é a relação aí de uma conversão de energia, ou seja, um certo trabalho, numa certa quantidade de tempo. Então, nada mais é do que a energia dividida pelo tempo. O nome, né, o watt, que é a unidade da potência, é em homenagem a esse carinha aqui, ó, o James Watt, que ele realizou em vários trabalhos aí que são fundamentais para as medidas de potência. Por exemplo, ele criou uma unidade chamada horsepower, né, que é o chamado conhecido HP. Então, como é que ele definiu esse horsepower? Ele pegou um dia de trabalho de um cavalo robusto puxando uma carroça e definiu uma potência média para esse trabalho desse cavalo robusto, que tem 50% a mais de potência do que um cavalo mediano, e essa potência média do cavalo robusto ele chamou de horsepower. Um horsepower equivale para a gente aqui em watts, ó, aproximadamente 746 watts. Bom, a potência aqui, que é a energia dividido pelo tempo, a gente pode tentar reescrever de outra forma. Por exemplo, a tensão quem era mesmo? Era energia dividido pela carga. Então, se eu isolar a energia, vai ficar quem? W igual a V vezes Q. E foi isso que aconteceu daqui para cá. Q vezes V é igual a W e o tempo continua igual. Ora, mas quem é
a quantidade de cargas que passam por um determinado tempo durante uma certa região, ou seja, um fluxo de carga. É a corrente elétrica. Então, onde tem o Q dividido pelo T, ó, eu vou substituir pelo I. Então, esse carinha aqui, ó, é igual a I. Vai ficar em qual conta, então? V vezes o I, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, a potência também, além de ser a energia dividida pelo tempo, se eu quiser botar ela em função da tensão e da corrente, eu também consigo. A potência é a tensão vezes a corrente. E ainda continua sendo medida em watts. Usando a lei de Ohm, a gente pode reescrever isso aqui, ó. Quem é a lei de Ohm mesmo? A corrente é igual a uma tensão dividido por uma resistência. No caso, a tensão é o V dividido pelo R. Ora, se eu pegar o I, que é igual ao V dividido pelo R, o que é que vai acontecer aqui com a potência? Potência é igual a V vezes o I. Mas o I, quem é? É o V dividido pelo R. Então a potência é o V, vou substituir o I agora, V dividido pelo R. Então quem é a potência? V vezes V, V ao quadrado, dividido por R. Então a gente pode escrever a potência dessa forma aqui. Tensão ao quadrado dividido pela resistência. Por outro lado, ó, eu posso reescrever a lei de Ohm como? Se eu passar o R para cá, ó, quem é a tensão? É o I vezes o R. Vou substituir ele aqui de novo. Ó. A potência é igual ao V vezes o I. Só que o V é o I vezes o R. Então a potência, vou substituir o V por I vezes o R. Vai ficar como? R vezes I. E sobrou esse outro I bem aqui. Ó. Vou multiplicar. Então quem é a potência? É o R. I vezes I. E ao quadrado. Que é o que tem bem aqui. Então a potência, além de ser o V vezes o I, eu posso deixar ela em função só da tensão, dividido por uma resistência, ou só da corrente, vezes uma resistência. Então a gente já tem três formas aqui, ó, de escrever a potência em função da tensão e da corrente. Então se a gente tiver aqui, ó, um resistorzinho, ele continua para cá e continua, sei lá, para cá. Está passando uma corrente elétrica e aqui para esse resistor que eu vou chamar de R. Ela passa por ele, vem para cá e continua pelo circuito aqui saindo da tela. Nesse resistor vai ter uma queda de tensão em cima dele, que como é que eu defino a polaridade? Por onde a corrente está passando primeiro é o lado positivo, por onde ela está saindo é o lado negativo e eu vou chamar de V. Então em cima desse resistor vai ter uma potência, que a gente pode calcular como? Se eu souber quem é o V e quem é o R, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. V ao quadrado dividido por R. Mas agora eu não sei quem é o V. Eu sei quem é a corrente e sei quem é o resistor. Então eu vou usar que fórmula? Essa aqui. I ao quadrado vezes o R. Ora, mas agora, nesse circuito aqui, eles não me deram o valor da resistência. Me deram só o valor da tensão em cima do resistor e da corrente. Como é que eu calculo a potência em cima desse resistor? Com essa fórmula aqui. Então, dependendo dos dados que for dado aí no problema, eu posso usar qualquer uma dessas três expressões para fazer os cálculos de potência em cima de um resistor, em cima de uma carga. Então, agora vamos supor que eu liguei aqui, ó, uma bateria no meu resistor. Quanto é de potência que essa minha bateria vai fornecer para a minha carga, que é esse meu resistor aqui? Essa fórmula. O que é que mudou da fórmula passada, que a potência é igual a V vezes o I? É a nomenclatura. A gente disse que o V é a tensão em cima de qualquer carga. Quando a gente está trabalhando da tensão fornecida por qualquer fonte, por exemplo, agora uma bateria, a gente chama de E. E a potência, como vocês estão vendo aqui na fórmula,
gerado por uma bateria não depende só da tensão. Depende também da corrente que essa bateria vai fornecer para o meu circuito. Um exemplo simples disso é a bateria do carro. É aquela bateria que a gente tem no carro, que ela é mais ou menos 12 volts, né? 12,8 volts, e ela é difícil, né, de se manusear, porque ela é pesada, né? Ora, mas ela tem uma tensão de 12 volts, que é muito próximo daquelas bateriazinhas pequenas, que tem 9 volts de tensão. Ou seja, é ligeiramente maior a tensão da bateria do carro do que daquelas bateriazinhas de rádio, né? Entretanto, para fornecer aí essa potência necessária para dar uma partida em um carro, essa bateriazinha do carro tem que ser capaz de fornecer uma alta corrente repentina na partida. Ou seja, na partida do carro, ela necessita uma corrente altíssima em um pouquíssimo instante de tempo. E para isso, ela exige esse tamanho um pouco maior e esse peso e também um pouco mais de massa. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que não é nem a tensão, nem a especificação da corrente de um suprimento, de uma bateria, que vai determinar as capacidades dela de potência. Na verdade, é o produto dos dois, da tensão e da corrente fornecida por essa bateria. Então vamos ver aqui um exemplo. Determine a potência, eu quero saber quem é o P, entregue pelo motor de corrente contínua ilustrado aqui na figura. Então, eu liguei esse motorzinho aqui numa tomada. Como esse livro que a gente está usando do balestagem americano, lá a tensão, por exemplo, é de 120, aqui seria para a gente 110 volts. Então, eu liguei esse motorzinho na tomada de 120 volts. Quando passou uma corrente por esse fio, que vai passar pelo motor e volta aqui pelo lado negativo do fio, vai fazer esse motor girar. Ou seja, eu estou convertendo a energia elétrica em energia mecânica. Quando esse motor gira, ele está acoplado aqui no eixo. Esse eixo começa a girar também, ou seja, a energia mecânica que eu posso acoplar ela onde eu quiser. Por exemplo, nas hélices de um liquidificador que a gente usou como exemplo agora há pouco. Né? Então, quem é a potência gerada por esse motor? A gente sabe quem é. É a tensão vezes a corrente. Quem é a tensão? 120 volts. Quem é a corrente que está passando aqui pelo fio? 5 amperes. Então, quanto é que dá essa potência? 600 watts de potência. Só que geralmente a gente trabalha aqui com kilowatts de potência. Ou seja, é alguma coisa aqui vezes 10 a terceira watts de potência. O 600 é igual a 600 vezes 10 elevado a zero. E eu quero transformar em quê? Em um número vezes 10 elevado a 3, que é o quilo. Eu quero a minha unidade em kilowatts. Então, se eu vou subir a unidade do meu expoente do 0 para o 3, eu vou ter que mexer minha vírgula 3 vezes. Ora, mas se eu subir o expoente, minha vírgula vai mexer para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, eu tenho 600 aqui, vírgula 0. Vou mexer a vírgula uma vez aqui, ele vira o 60,0. Vou mexer de novo, a segunda vez, ele vira o 6,0. Desloco mais uma vez a vírgula, a terceira vez, ele vira quem? O 0,6. Então, esse número aqui é o 0,6. Então, 0,6 vezes 10 a terceira watts é igual a 0,6. 10 a terceira, que múltiplo é? É o quilo. E repete a unidade do watts. Que isso aqui também é igual a 600 watts. Todas essas respostas aqui são verdadeiras. Se deixar 600 watts, está certo também. A gente usa o kilowatt porque geralmente o kilowatt aqui é usado, por exemplo, na cobrança
da concessionária de energia. Ela cobra lá, por exemplo, o quilowatt-hora, né? E esse exemplo agora. Qual a potência dissipada por um resistor? Então, ó, tem um fiozinho aqui ligando. Continua aqui no circuito, não interessa pra gente o que é que tem para esse lado do circuito. Tem um resistorzinho aqui, ó. Vai passar por ele, esse resistor de quanto? De 5 ohms. Como é que eu sei isso? Está dizendo aqui. E vai passar por esse resistor aqui, ó, uma corrente de 4 amperes. Então vai vir aqui, ó, uma corrente de 4 amperes passando por esse resistor. Então, eu quero saber o quê? A potência dissipada em cima dele. Quanto é o P aqui em cima desse resistor? Quem é a potência? A fórmula da potência? É o V vezes o I. Mas eu não sei quem é o V, né? Quem é que eu sei? O R e o I. Então eu tenho que adequar essa fórmula da potência para grandezas que envolvem a corrente e a resistência. Então como é que eu faço isso? Pela lei de Ohm, quem é a corrente é a tensão dividido pela resistência, que no caso aí é o V dividido pelo R. Se eu quero deixar isso aqui, essa potência, em função só do I e só do R, eu tenho que sumir com esse V. Então quem é o V aqui na minha expressão? Se eu passar o R para o outro lado, o V vai ser igual a quem? R vezes I. Então eu vou substituir aqui, ó. Quem é a potência? Resistência vezes a corrente, sobre esse termozinho, vem para cá também. Então quem é a potência? Resistência vezes a corrente ao quadrado. Quem é a resistência? 5. Quem é a corrente? 4 amperes, 4 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 16 vezes 5, 80 watts de potência. É a potência dissipada nesse resistor. Aqui a gente vai ver um gráfico, ó, da tensão pela corrente. E quando um resistor é menor, eu vou ter uma certa potência dissipada nele. Quando o resistor é maior, eu tenho outra potência dissipada nele. Mas repare que uma coisa acontece aqui, ó. Essa curva da potência não é uma curva linear, ou seja, a potência não é uma conta linear. Como a gente acabou de ver, tem termos ao quadrado, por exemplo, R é ao quadrado, ou V ao quadrado dividido por R. Então, nesse gráfico aqui, pela questão, é o gráfico aí de um filamento de uma lâmpada, ou seja, eu tenho um circuito aqui, ó, ligado no fio, e está ligado no R aqui, que é uma lâmpada, um filamentozinho, é uma resistência, vai passar uma corrente elétrica por esse fio e tudo mais. Se a gente observar aqui no gráfico, ele está dizendo o quê? Que nesse ponto específico, bem aqui, ó, a tensão é 120 e a corrente é 625 miliamperes, né? É vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Então o que ele quer? De cara, determine a potência dissipada. Ora, se eu sei quem é o I e sei quem é o V, quem é a minha potência dissipada? É o V vezes I. Dissipada onde? No resistor, que no caso é o filamento da lâmpada incandescente. Então vai dar quanto essa conta? 120 volts vezes 625 vezes 10 a menos 3. Quando eu faço essa continha na calculadora, eu vou encontrar, ó, 75 watts de potência dissipada nessa lâmpada. E ele quer saber também, ó, essa resistência desse filamento. Esse filamento aqui da lâmpada tem que resistência? Qual é o valor dela? Ora, se a gente sabe quem é a corrente e sabe quem é a tensão, a gente também sabe quem é a resistência. Quem é que relaciona essas três grandezas? A lei de Ohm. O I é igual a tensão dividido pela resistência. Mas eu quero saber quem é a resistência. Então, esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Então, a resistência é a tensão
dividido pela corrente. Quem é a tensão? 120 volts. Quem é a corrente? 625 vezes 10 a menos 3. Como é que eu faço essa conta? 120 dividido por 625. E o 10 a menos 3 eu posso passar aqui para cima, multiplicando. Fazendo isso tudo na calculadora, eu vou descobrir que a resistência do filamento da minha lâmpada é igual a 192 ohms. Então, assim como a lei de Ohm a gente escreve da forma apropriada, aqui também. Se eu quiser descobrir quem é a corrente em função da potência e da resistência, basta usar aquela fórmula que a gente já conhece. Olha, mas se eu quero saber quem é a corrente, o R tem que passar para cá dividindo. Passou para cá dividindo. Está aqui ele. E como é que eu faço para passar o expoente para o outro lado? Ele passa como raiz quadrada. E a gente chega nessa expressão aqui. A potência em função, a corrente em função da potência e da resistência. E a mesma coisa a gente pode usar para descobrir a tensão. A potência é a tensão ao quadrado dividido pelo R, mas eu quero saber quem é a tensão. Então o R vem para cá multiplicando, está aqui ele, e o 2 vem para cá como raiz. Então a tensão em função da potência e da resistência é dado por essa expressão. Então vamos aplicar essa fórmula agora nesse exemplo. Eu quero saber quem é a corrente. Já sei que eu quero saber quem é a corrente que atravessa um resistor de 5K. Então a resistência é 5 kΩ quando ele dissipa uma potência de 20 mW. P é igual a 20 mW. Ora, quem é que relaciona essas três grandezas que a gente acabou de ver? A corrente é a raiz quadrada da potência dividido pela resistência. Então, vai dar quanto isso? Quem é a potência? 20. Quem é o mili? É o 10 elevado a menos 3. Dividido pela resistência, quem é o K? Que é o quilo, é o 10 elevado à terceira. Então, quanto é que vai dar essa conta? 2 vezes 10 a menos 3 amperes, que é a mesma coisa de 2. Quem é o 10 a menos 3? É o mili. Então, a corrente é 2 miliamperes. Então, aqui a gente tem uma tabelinha com mais ou menos a média de quantos watts os aparelhos elétricos gastam, né? Então, o ar-condicionado, numa sala, ele gasta em torno de 1.400 watts. O telefone celular, se estiver no stand-by, ele gasta só 35 mW. E assim por diante. Um relógio, 2. Um ventilador, 90 watts. Que mais? Um ferro elétrico, 1.000 watts. Uma secadora, 4.300 watts. E assim por diante. Um notebook, né? 80 watts. O forno micro-ondas, 1.200. E assim por diante. Vocês podem dar um pause aqui no vídeo e analisarem cada um individualmente. Então a gente viu agora há pouco que a potência nada mais, nada menos determina a velocidade do que um trabalho é realizado, ou seja, que ele produz uma conversão de uma forma de energia em outra, só que para isso acontecer, ele tem que ser usado em um certo período de tempo, como a gente viu, né? Quem é da potência mesmo é no certo trabalho realizado por um determinado período de tempo. Por exemplo, se a gente tiver um motor, que ele pode acionar, sei lá, uma carga bem grande, só que se ele não usar ao longo de um intervalo de tempo, não haverá conversão de energia. Ou seja, a menos que ela seja usada por um certo intervalo de tempo, não haverá essa conversão de energia. Quanto mais o motor for usado para acionar uma carga, por exemplo, maior será a energia utilizada. Então a gente tem lá que a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Quando eu passo o T para cá, eu descubro que a minha energia nada mais é
do que a potência vezes o tempo. Ou seja, eu preciso de um certo intervalo de tempo para ter aí minha energia. Se o tempo é igual a zero, qualquer coisa vezes zero é zero também, né? Então a potência é watts e o tempo é em segundos. Então a gente tem aqui o watts por segundo, que a gente já conhece, que é a mesma coisa de joules, né? 1 joule é igual a 1 watt por segundo. E como eu disse em um dos exemplos anteriores, o watt por segundo é uma unidade bem pequena. A gente, na prática, vai trabalhar com o watt-hora, ou, que é mais usado ainda, o quilowatt-hora, que é o que é cobrado na nossa conta de energia. A concessionária, por exemplo, a Enel, ela cobra pelo quilowatt-hora de energia utilizada. Então a energia aqui, em watts, horas, quem é? É a potência em watt vezes o tempo em hora. Em vez do tempo 100 segundos, vai estar em horas, por isso que a energia aqui está sendo medida em horas. Então, se eu quiser trabalhar com quilowatts-hora, ao invés do watt-hora, eu tenho que dividir minha expressão por 1000. Porque o quilo é quem? É o 10 a terceira, que é igual a 1000. Então, para a gente ter uma ideia aqui do quão representa esse 1 kWh, o que a gente poderia gastar na nossa casa de energia com 1 kWh? Por exemplo, se a gente pegasse uma lâmpada de 100 watts e deixasse ela ligada por 10 horas seguidas ou não, eu gastaria aí 1 kWh, mais ou menos. Então, aquele medidor de kWh, que a gente chama de relógio, é um instrumento aí que a gente destina para medir a energia elétrica fornecida pela concessionária, pela Enel, tanto para nossa residência como para prédios comerciais. E esse medidor hoje em dia ele pode ser tanto analógico quanto digital. Aqui dois exemplos, né? Esse aqui é um medidor analógico e aqui um medidor digital, que ele já mostra exatamente um número, né? Então vamos trabalhar com o medidor analógico. Vamos ver como é que ele funciona, como é que a gente poderia usar ele para calcular o consumo médio, né, de energia. Então vamos ver aqui o exemplo. Considerando as posições dos ponteiros vistos na figura, então tem o meu relógio aqui, o medidor, né, ampliando aqui os ponteiros, a gente encontrou esses valores. Então o que ele quer? Ele quer que a gente calcule o valor a ser pago se a leitura anterior foi 4.650 kWh. Então, o que ele está querendo dizer com isso? No mês passado, o rapaz que mede a conta aqui, né, o rapaz que olha aqui o medidor para dar a conta para a gente, ele mediu 4.650 kWh. Aí passou um mês, meus ponteiros obviamente mudaram. Então eu quero saber quanto eu vou pagar de conta se é cobrado 11 centavos por cada quilowatt-hora. Então a primeira coisa que tem que saber é quanto é que está marcando aqui o medidor hoje, né, atualmente. Como é que eu vou fazer isso? Porque a gente tem que lembrar daquelas coisinhas lá do ensino fundamental. A coluna da unidade, da dezena, da centena, da milhar e da dezena de milhar. O da dezena de milhar está apontando para o zero. Então aqui é o 10.000 vezes zero. Mais o da milhar está apontando para o 5. Então mais 5, só que é vezes quanto? 1.000. Mais o da centena está apontando para o 3. Então é 3 vezes quanto? Como é o da centena? Vezes 100. Mais 6 aqui da dezena, 6 vezes 10, porque é o da dezena. Mais 0, que é o que ele está apontando, vezes 1, que é o da unidade. Então, quanto é que vai dar essa conta? 10.000 vezes 0 é 0.
5 vezes 1000 é 5.000. 3 vezes 300 é 300. 6 vezes 10 é 60. Isso aqui também dá zero. Então, quanto é que está dando aqui? 5.360 quilowatts hora. Então, eu sei que hoje, um cara que mede o consumo de energia da nossa casa mediu 5.560 kWh. E no mês passado, ele mediu isso aqui. Então, daqui para cá, quantos kWh eu gastei? É só fazer uma conta de subtração. 5.360 menos 4.650 vai dar quanto isso aqui? Dá 0, 1, fica 4 e presta 10 aqui para o outro lado, né? Fica quanto aqui? 7. E 4 menos 4 dá 0. Então, nesse mês, ó, quantos quilowatts-hora eu gastei? 710 quilowatts-hora. Então, nesse mês, eu gastei 710 quilowatts-hora. Então, quanto é que eu vou pagar na minha conta de energia? Se é cobrado 11 centavos por cada quilowatt-hora e eu gastei 710, qual o custo que vai ser cobrado na minha conta de energia? 710 vezes 0,11. Isso aqui vai dar, então, ó, em torno de 78,10 reais ou dólares, né? Dependendo aqui, o livro, ele está dando isso aqui em dólares, porque é um livro americano. Então, a gente pode fazer esse mesmo processozinho, ó, na nossa casa. Na conta que chega na nossa casa da Enel, lá vai estar dizendo o valor do quilowatt-hora. E lá também vai estar dizendo quantos quilowatts-hora a gente gastou no mês. Se a gente quiser conferir, como é que a gente faz? Pega o mês anterior, a marcação a medida do mês anterior, pega a medida atual, subtrai uma da outra e vai dar meu consumo aí em um mês. Quando eu multiplico o consumo vezes o custo de cada um desses quilowatt-hora, eu encontro o valor da minha conta de energia, né? Fora as outras cobranças, né? Como por exemplo, iluminação pública. E esse exemplo aqui, calcule a quantidade de energia em quilowatts-hora. Então já sei que eu quero saber quem é a energia em kilowatts por hora. Necessário para manter uma lâmpada de filamento de 60 watts acesa continuamente durante 365 dias. Então, quais as outras informações que eu sei? Eu sei que a potência dessa lâmpada aí é de 60 watts. E sei quem é o tempo. 365 dias. Então, um dia tem 24 horas. Então, como eu quero fazer em um ano, eu tenho que multiplicar por 365 dias. Então, quem é a fórmula da energia? Em quilowatts-hora já, né? É o quilowatts-hora. É a potência vezes o tempo. Como eu já quero em quilo, eu tenho que dividir por 1000. Então, quem é a potência? 60. Quem é o tempo? 24 horas vezes 365 dividido por 1000. Então, se eu deixar essa lâmpada de filamento, essa lâmpada incandescente de 60 watts ligadas durante um ano inteiro, eu vou gastar, quando eu faço essa conta aqui, ó, 525,60 quilowatts hora. Durante quanto tempo uma TV de plasma de 340 watts, já vou anotar aqui, teria de ficar ligada para consumir, ó, uma energia de 4 quilowatts hora. Então eu quero saber o quê? O tempo, né? É isso que eu quero descobrir. Quem é que relaciona a potência,
a energia e o tempo, a mesma fórmula que a gente está usando aqui. É a potência vezes o tempo, dividido por 1000, porque aqui já está em quilowatts hora. Se eu deixar só em watts hora, eu sumia com esse 1000 daqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o T. Quem é o T, então? O T é o watts vezes 1000 dividido por P, né? Então, substituindo os valores, eu vou ter o quê? Que o tempo é igual à energia, que foi 4K, 4 vezes 10 a terceira, vezes 1000, dividido pela potência, que é 340. Então, o tempo de duração, ou seja, o tempo que essa TV vai ficar ligada para consumir 4 kWh de energia, é justamente, quando eu faço essa conta, aproximadamente, na verdade, 11,76 horas. Então, para essa TV de plasma de 340 watts consumir 4 kWh, ela vai gastar esse tempo todo. Professor, por que não está em segundos? Porque é mais conveniente para a gente trabalhar em horas, né? Como eu expliquei nos slides anteriores. Então, vamos ver mais essa questão aqui. Eu quero saber o custo. Então, o C. Quero saber o custo da utilização de um motor de 5 HP de potência. Então, meu motor aqui tem 5 HP de potência durante 2 horas. Então, o tempo de utilização desse motor de 5 HP é 2 horas. Se a tarifa é de 11 centavos de quilowatts hora, então a tarifa que é cobrada por cada um desses quilowatts horas é 11 centavos aí de dólar, por exemplo. Então, como é que eu faço para calcular o custo? Ora, minha energia em quilowatts por hora é a potência vezes o tempo dividido por 1000. Mas minha potência aqui está dada em HP. E a energia está dada em watts. Como é que eu faço então? Tem que fazer uma conversãozinha aqui. 1 HP equivale a 746 watts. Então 5 HP vão ser quantos watts? X. Então X aqui é quem? 746 vezes 5 dividido por 1. Multiplica em X aqui, né? 5 vezes 746, X vezes 1 é o X. Quando passa um para o outro lado, fica com essa expressão aqui. Então, eu vou substituir aqui esse X, que é igual à minha potência em watts, aqui na fórmula. Vai ficar como? 746 vezes 5, que é minha potência. Isso aqui é minha potência. E o 1 aqui embaixo, não precisa botar, né? Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Vezes o tempo que é dado na questão, que é igual a 2 dividido por 1000. Então, a energia que eu utilizei aí para alimentar esse motor de 5 HP durante 2 horas foi exatamente 7,46 kWh de energia. Ora, se minha energia foi de 7,46 kW, quanto é meu custo? Em dólares, por exemplo, é o 7,46 vezes o valor de cada quilowatt-hora, que é 11 centavos de dólar. Então, meu custo aí vai dar em torno de 82,06 centavos, né? E para terminar, qual é o custo total da utilização dos itens a seguir? Quer saber quem é o C? Considerando a tarifa de 11 centavos por cada quilowatt-hora. Então, minha tarifazinha aqui é 0,11 centavos por cada quilowatt-hora. Então, o que eu tenho aqui ligado na minha casa? Uma torradeira de 1.200 watts
a cada 30 minutos, 6 lâmpadas de 50 watts durante 4 horas, uma lâmpada de lavar de 500 watts durante 45 minutos, uma secadora de roupas elétricas de 4.800 watts durante 20 minutos e um PC de 80 watts durante 6 horas. Então, a gente pode fazer a energia de cada um desses individualmente e depois soma todos eles. No final, quem é a energia? Vamos fazer para esse primeiro aqui. Ó. Quem é a energia? Esse aqui, na verdade. Né? Quem é a energia gasta por essa torradeira durante 30 minutos? A energia, quem é? É a potência vezes o tempo dividido por 1.000. Então, quem é? 1.200. Mas como está em quilowatts-hora e aqui foi só 30 minutos, 30 minutos é metade de uma hora. Então, eu multiplico por metade, que é exatamente 1/2. E vou fazer a mesma coisa para essa aqui. Quem é a energia gasta por 6 lâmpadas de 50 watts durante 4 horas? Ora, potência vezes tempo dividido por 1.000. Potência, 50. O tempo, 4. Só que acabou aqui. Ia ficar quanto? 200? Não, né? Porque tem 6 lâmpadas. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 6. Vai dar 1.200 watts. E vou fazer isso com cada um deles. Então, no final das contas, minha energia gasta vai ser quem? Vai ser a soma de todas essas contribuições aqui. Então, do primeiro, quem é da torradeira? É 1.200, que é a potência, vezes o tempo, que é 30 minutos. Então, vezes o meio. Mais quem é das lâmpadas? 50 watts da potência, vezes 4 horas, vezes 6. Por que vezes 6? Porque tem 6 lâmpadas nessa casa aí ligadas. Mais uma máquina de lavar de 500 watts durante 45 minutos. Então aqui é 500. Como é que a gente vai representar 45 minutos? Ora, 1 hora é 60 minutos. Meia hora vai ser quanto? 30 minutos. 1/4 de hora eu vou dividir o 60 por 4, que vai ficar 15 minutos. Então, 1/4 de hora é 15 minutos. Para ser 45 minutos precisa de quantos quartos? 15 mais 15 mais 15, que é 45. Tem que ser, então, 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que vai dar, então, 3/4. 45 minutos é a mesma coisa de 3/4 de hora. Então, eu vou multiplicar aqui por 3/4 de horas, que é a mesma coisa de 45 minutos. Mais uma secadora de roupa elétrica que gasta essa potência de 4.800 watts durante 20 minutos. E vou aplicar a mesma lógica aqui. 1 hora é 60 minutos. Se eu dividir por 3 esses 60 minutos, eu vou ficar com 1/3 de hora. E 1/3 de hora é 60 minutos dividido por 3, vai dar 20 minutos. Então, 20 minutos dessa secadora de roupas aqui equivale a 1/3 de hora. Eu vou multiplicar aqui, então, por 1/3. Mais o último aqui, que é o PC de 80 watts, ligado por 6 horas. Então, 80 vezes 6. Quando eu faço, claro que está todo mundo aqui dividido por 1.000. Porque esse cara aqui já vai estar em kilowatts. Ora, quando eu faço essa continha toda aqui, eu vou encontrar 4,09 kilowatts hora de energia gasta nessa casinha com todos esses aparelhos ligados. Então, quem é meu custo? O custo é justamente a energia vezes a tarifa. A energia, 4,09 vezes a tarifa, que é 0,11, vai dar em torno aqui de 0,45 centavos. Então é isso.
Próxima aula, a gente continua o curso falando sobre eficiência. Até mais.